olha, quem pular aqui dentro dessa piscina aqui, ó, vai receber o milagre de Naamã. Não aparece lá e o povo vai? Não aparece. Hoje, imagina naquela época, hoje se você quiser saber o que é heresia, você vai lá no pai dos burros, lá no Google, né? Ó, faz uma pesquisa lá. Opa, isso aí não está na Bíblia, não. Até o Google ajuda, né? Então, assim, hoje é mais fácil saber o que é e o que não é. Naquela época não tinha. Os crentes começaram a acreditar, olha, aqueles negócios de carta lá que a gente recebeu, aquilo lá é tudo heresia. A igreja se preocupou, os pais da igreja, tá? E o que eles fizeram? Eles disseram assim, olha, nós temos que reunir agora e mostrar para a igreja que é inspirado e vamos manter isso como regra de fé. Então, eles começaram a usar a regra de canonicidade. O que era isso? Olha, será que essa carta foi aceita pela igreja? Tinha o autógrafo do escritor, vocês lembram lá, por exemplo, quem foi o escritor da carta aos Romanos? Não. O autor foi Paulo, mas o escritor não. Foi Tércio, né? Vocês veem que quem escreveu, ele disse assim, eu, Tércio, que escrevi essa carta. Então, quem escreveu não foi Paulo, foi Tércio. Mas as palavras eram de Paulo, tá? Depois você tem, por exemplo, Sóstenes, participação de Timóteo, né? Mas, enfim, atribuídas a Paulo. Então, assim, tinha o autógrafo? Tinha. Essa carta circulou na igreja? Circulou. Algumas cartas não tinham autógrafo. Hebreus, quem foi que escreveu Hebreus? A irmã fez um comentário lá. Tem duas. A irmã não veio hoje. Tem uma irmã aí, ó. Pelo amor de Deus. Quando eu falar trabalho, 30 linhas, é só 30 linhas, gente. Não me mata, não. A irmã que não veio hoje aí, ela fez um livro lá de 15 páginas do comentário das cartas. Eu demorei quase 2 horas para ler, tá? Outros também, igual, eu não vou falar nome, né? Mas são as letras que, meu Deus do céu, eu tive que pegar um dicionário de línguas antigas para traduzir. Mas deu certo, tá? Então, assim, a irmã fez um comentário lá da carta aos Hebreus, no trabalho dela, acrescentou as 13 e colocou abaixo, lá entre aspas, a carta aos Hebreus e deu a tese dela porque ela traz o pensamento que as pessoas dizem ter sido Paulo o escritor. Mas não tem como provar quem foi que escreveu a carta aos Hebreus. É autônomo, mas a carta circulou na igreja. Então a igreja falou, olha, não tem o autógrafo, mas a igreja aceitou essa carta, recebeu como canônica. Então eles juntaram, tá? Pais da igreja, tá, gente? Inclusive, esses pais da igreja, tá? Já remontando o 3º século, já envolve o período posterior, tá? Isso por volta de 385 em diante, já é posterior a Constantino. Você lembra de Constantino? Ele foi lá para a guerra lá, teve a visão da letra grega lá, que é a mesma letra que escreve graça, Haris, no grego, e tinha o formato de uma cruz, e ele mandou pintar no escudo, ganhar a guerra, e ele denominou Roma, o cristianismo, religião oficial de Roma, né? Então passou a surgir o cristianismo chamado católico romano, tá? Então, assim, posterior. Então, quando nós falamos do final do 3º século, pais da igreja, nós estamos falando de pais da igreja católicos, tá? Então, assim, quem juntou o cânon, tá, do Novo Testamento, no primeiro momento, foi os pais da igreja já católicos, tá? E eram 27 escritos. São exatamente as 27 cartas que nós temos no Novo Testamento, tá? Mas sobre este assunto, eu falei por cima, porque nós vamos traçar aqui a história de Israel, tá? História de Israel até os dias ordienos, tá? Até os dias de hoje, tá? Então, assim, vamos começar lá na introdução aí, ó, na página. Eu gostaria muito de escrever. O computador até desligou, nem o computador quer funcionar. Então, hoje nós vamos na dinâmica do livro, tá? Deixa eu ver se agora abre aqui. Página 14. Nós vamos pegar a introdução aí, muito importante. Funcionou. Esse eu jogo no quadro branco. Todo mundo desenhou isso aí já? Aparentemente. Na página 14 aí nós temos a introdução, tá? Lembrando que quem já passou por outras matérias, tá? Nós falamos de 3 períodos, a história de Israel, tá? Hoje existe
Israel como país, não existe? Mas quem mora lá são quem? Hã? Fora os palestinos, tá? Tem um povo lá relacionado ao povo de Deus. Qual é o nome do povo que mora lá em Israel, Jerusalém? Os judeus, né? Então nós vamos falar sobre essa temática aí, tá? Ó, eu coloquei aqui, tá? Uma estimativa de vida, tá? Que vai até o patriarca José, tá? Nós vamos até ali a história do patriarca Jacó, por isso nós lemos Gênesis 49, tá? Lembrando que o homem mais velho da Bíblia, não dá para ver, mas tem um acento aqui, tá, gente? Ó, parece um risquinho, falhou aí a caneta, tá? Matusalém. Tem um acento aqui em cima do E, tá? É que ficou só o risquinho ali, tá ruim mesmo, não adianta. Eu ia tentar escrever, mas não adianta, tá? Então, assim, o homem mais velho, Matusalém, é só para nós termos ideia, tá? Porque quando nós falamos de estimativa de vida, era no máximo até 1000 anos, tá? Adão, 930, tá? Alguns nomes são citados. Enos, 905. Mas o homem que mais viveu, ó, tá? Matusalém é o homem mais velho aí, considerado da história. Tinha até um filme aí, chamado Homem Bicentenário, se não me falha a memória. Filme bem antigo, né? Em que o homem, a máquina se torna humana lá e vive mais do que Matusalém no filme, né? Uma heresia, né? Dizendo que alguém pode viver mais do que Matusalém, tá? Mas aí, ó, nós vamos ter que fazer na leitura mesmo. Aqui, ó. Dá para depois, todo mundo escreveu aí, copiou? Vou colocar no quadro branco, ó, página 14, tá? Então assim, ó, eu coloquei aqui, ó, para vocês verem, mas citando Adão, tá? Vou colocar outro, vou tentar, né? Eu gosto de escrever, mas vamos ver se vai dar certo. Falando de Adão, tá? Nós temos que lembrar uma coisa, ó. Aqui é a estimativa de vida, tá? Ó. Algumas Bíblias, como a Plenitude, tem esse quadro. Falando de Adão, tá? Não vai dar certo, esse canetão não vai ajudar, ó. Isto daqui, ó, o período de Adão, vou fazer aqui, mas não vai dar certo, não vai, ó, tá? Não vai dar certo. Coisa, hein? Vamos tentar. O Adão, tá? Na cronologia bíblica, tá? História bíblica, tá? O período adâmico, vou colocar aqui, ó, tá? Remonta, vou escrever em cima aqui, ó. Tá ruim esse canetão. Remonta o ano 4000, né? 4000 antes de Cristo, tá? Teve um irmão que perguntou aí no livro, tá? Tinha uma expressão, isso aí acho que na escola, não lembro, sei lá, faz tanto tempo que eu estudei, mas quando você tem lá AD, tá? AD, principalmente no livro História do Cristianismo, teve um aluno que perguntou e ele não sabia mesmo, e a gente explicou, principalmente no livro História do Cristianismo, tem lá em muitos comentários, século 3, ano 385, ano 185 AD, tá? AD é ano Domini, tá? O ano do Senhor, tá? Seria, tá? O que nós chamamos de marco zero, né? Seria o período, alguns, historicamente, Jesus teria nascido 3 anos antes, ou alguns datam até 7 anos antes, seria muito, mas 3 anos pelo menos antes do calendário gregoriano, e vai até a sua morte, a ressurreição seria o ano do Senhor, o ano Domini, tá? Os anos em que Jesus nasceu, viveu e até a sua morte, ano Domini. Só que quando você fala de história do cristianismo, história do povo de Deus, relacionado à igreja, coloca-se até o ano 700, o 7º século, por exemplo, a expressão AD, quando está relacionado à igreja, tá? Então, mesmo que tiver lá ano 396, AD é porque está relacionado a algum comentário sobre a igreja, tá? Por isso aparece AD lá. Importante saber isso aí, ó. Introdução, página 14, vai ter que ser na leitura. É importante lembrar que apenas o título História de Israel já é suficiente como prefácio, né, para introduzir aí a matéria. Nessa disciplina, pois, comentar desde o princípio do mundo e conduzi-los até os dias ordienos,
é impossível devido à extensão, complexidade de outros. Porém, é mais recomendável dentre todas as histórias do mundo, tá? Quando você fala de história, tá? Nós temos que separar aqui, ó, tá? Por exemplo, história secular, tá? Nós temos algo chamado pré-história, né? Aí nós temos os períodos da história até a modernidade, pós-modernidade. Então, nós vamos falar de história de Israel. Então, toda a história relacionada é do ponto de vista bíblico, tá? Por que que nós temos que entender isso? Ó, a arqueologia secular, fiz um comentário aí, tá? E inclusive esse comentário ele vai estar aí, deixa eu ver, na página 15, ó. Esse comentário que eu fiz, tá? Tem aí primeiro, ó, pré-história de Israel, tá? Vai falar sobre Adão, vou fazer esse comentário. E aí tem aí também, ó, comentário de Canaã lá embaixo, lá, ó, tá? Evidências arqueológicas afirmam que esta região já estava habitada no ano 8000, tá? Antes de Cristo, tá? O que isso quer dizer? Quando você pega a história, agora vai o comentário aí, ó. Se o Wilson tivesse aqui, hein, ia sair comentário. Ó, se você olhar a história secular, nós temos aí, por exemplo, segundo a arqueologia, achados de civilizações, achados de esqueletos, por exemplo, fósseis humanos, de até 15 mil anos antes de Cristo, tá? Falando de Canaã, no ano 8000, tá? Já encontra-se sítios arqueológicos em que subentende que havia pessoas lá, tá? Só que quando você lê a Bíblia e você começa a fazer uma análise por data, o Jardel, na próxima aula eu vou colocar aqui na lousa, tá? A estimativa de vida, mas assim, ó, por que que fala que Adão, né, teria sido criado por Deus no ano 4000, tá? Uma coisa que poucas pessoas entendem isso dentro da Bíblia. Você vê lá, ó, isso aqui, ó, você vai somando, tem pessoa que soma errado. Aí chega lá, ó, Adão, tal, não sei o que, 930. Aí quando chega em Enos, 905, aí soma isso com isso. Aí chega lá em Matusalém, soma isso com isso. Aí vai somando, não funciona, tá? Você tem que viver porque, por exemplo, o mesmo período que alguns personagens viveram, outros também já estavam vivos, tá? Então, assim, como nós chegamos à somatória de quando Deus teria criado Adão? Porque, biblicamente, em qualquer estudo teológico, tá, que você fizer, Adão foi criado, ó, nesta data aqui, ó, tá? E quando a gente fala de criação, tá, é Gênesis, tá? E aí você separa. Eu falei aqui da Bíblia Científica, que é um livro muito bom de se ler. Quando você lê aí, a gente fez aí a teoria do caos, teoria continuada. Alguns podem ficar com a teoria do caos, outros acharam mais interessante a ex nihilo, que é a teoria da criação continuada. Mas a ciência coloca aí, ó, entre o Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, tá? Aí, ó, na teoria do caos, alguns dizem assim, que foi alguma coisa que aconteceu e deixou a terra informe. Alguns dizem que é a queda de Lúcifer, tá? E daí se explica, tá? Na teoria do caos, eu não falei isso. Alguns explicam que é daí que veio a extinção dos dinossauros, tá? Da teoria do caos entre Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2. Aí Deus então vai recriar a Terra. Aí nesse período aí entre 1 e 2 é que os dinossauros deixaram de ser extintos. Não tem como contar o tempo, tá? Entre o versículo 1 e o versículo 2 do Gênesis, tá? Aí vem os períodos, né? Cretáceo, Menocênico, Jurássico e todos os períodos aí que somam aí bilhões de anos, tá? E aí a gente vê a questão da criação. Só que assim, quando você vê Deus criando os céus e a terra, legal, a Bíblia científica traz essa questão aí. Os bilhões de anos, tá? Encaixado entre Gênesis 1 e 2. Legal, você não consegue discordar nesse ponto e dá para enxergar isso aí. Agora, quando começa a criação de Deus nos 6 dias da criação revelada que nós estudamos, a ciência também traz um argumento que aponta, de todas as formas, para os mesmos requisitos que a vida é citada nos versículos do Gênesis. Legal. Agora o problema está na criação do homem. Porque o estudo secular, tá? O Danilo fez um comentário também,
dizendo assim que as pessoas que estudam teologia secular, tem uma linha de teologia que a pessoa fica doida. Tem um amigo meu, que eu não vou falar o nome, alguns podem conhecer, mas teve uma fase da vida dele que ele ficou doido. Estudou tanto, ó, ficou pinel, não acreditava mais em Deus. Tá? Então, existe uma teologia chamada teologia secular. Tá? Se você for estudar academicamente falando, quem já estudou teologia sabe o que eu estou falando. Lá você vai aprender, por exemplo, que muitas passagens bíblicas, e a maioria, não existe inspiração divina. Ué, se a nossa regra de fé é crer que a palavra é a palavra de Deus, aí você vai começar a crer que a Bíblia não é mais inspirada. Então, existe uma linha de teologia que realmente distorce o sentido. Por quê? Teologia secular, nossa irmã Lucimara deve ter estudado um pouco, os irmãos Cláudio, que é advogado, sobre um pouquinho da metafísica, né? Então, assim, na teologia secular, nós temos a física e a metafísica. Então, a teologia, ela aparece dentro da metafísica, aquilo que vai além da física, né? E a metafísica está dentro da filosofia. Filosofia, metafísica, teologia é criada dentro da metafísica. Então, assim, na teologia secular, Deus é criado dentro da filosofia, na metafísica, Deus existe, tá? Agora, na teologia bíblica é diferente. Você lê o Gênesis e Deus é criador de todas as coisas. É diferente o ponto de vista ou não é? Na teologia secular, Deus é criado. Na teologia bíblica, Deus é criador de todas as coisas. E olhando para este ponto de vista, Deus criador de todas as coisas, quem foi que criou o homem? Gênesis 1:26, Gênesis 2:7, Isaías 43:7, que foram os textos que nós lemos aí nas aulas que antecederam. Então, assim, quando você para pensar assim, ó, Deus criou todas as coisas, e vamos pensar assim, sexto dia da criação de Deus, tá? O homem foi criado no sexto dia da criação de Deus, pela estimativa de vida dele, de 930 anos, reduzindo, tá, todo o Antigo Testamento em contagem de anos, chega-se a soma de 4.000. Tá? Por isso, todos os assuntos teológicos, falando de Adão no Éden, vai somar o ano 4.000. Tá? Então, assim, só que quando você olha para a história secular, tá, você vai ver, por exemplo, aqui em Canaã, a arqueologia trazendo que no ano 8.000 já existia vida lá. E aí? Agora a gente para assim, tem que fazer uma divisão. O que nós vamos analisar, tá? Ficar com o relato bíblico, tá? Ou olhar pelos parâmetros da arqueologia secular, tá? E aí nós vamos ter um argumento futuro, aqui um pouquinho mais para frente, por isso que eu falei da arqueologia bíblica. Quando nós olhamos para a história até que nós aprendemos na escola, por exemplo, as grandes pirâmides passaram a ser construídas ali aproximadamente o ano 2500 a.C., nós já temos as pirâmides, tá? Os achados que vão ser achados, a Pedra de Roseta e tantos outros achados relacionados à história da Síria, do Egito e outros, eles vão ser posteriores à criação de Deus do ano 4000, tá? Agora, quando se fala assim de acabou no 14, teste do não sei o que lá, e o pessoal usa outros métodos, aí acha a vida posterior ao ano 4000. Falando de história em achados, por exemplo, dentro da arqueologia bíblica, qualquer relato arqueológico é posterior ao ano 4000 na história, tá? Então, assim, depois nós vamos estar vendo isso aí. Então, é importante, ó, quando nós falamos da pré-história de Israel, tá? Nós falamos disso aqui, ó. Coloquei um mapa aqui, ó, justo para nós introduzirmos, ó. Isso aqui chega, tá, gente? Não deu para escrever, eu já fui desenhando, mas isso aqui remonta Gênesis capítulo 10, o mapa seria esse aqui, ó. Tá? Se você quiser fazer uma anotação aí no mapa que você fez, esse mapa aqui remonta, tá? Gênesis capítulo 10, a geografia era essa aqui, ó, tá? Essa aqui, tá? Então, ó, Javã, tá? Eram os gregos, da onde a gente tira isso aí? Deixa eu ver se tem aqui, deixa eu pegar. Aqui tem um livro, ó, de história secular, Mesopotâmia, tá? Mas tem um livro que eu já recomendei para vocês, eu vou pegar aqui, ó. Deve estar ali, ó. Ó, já recomendei para vocês esse livro aqui, ó. Mais de 2, 3 vezes, tá? História aos Hebreus, Flávio José, tá?
quem quer entender mesmo de história do Antigo Testamento, é indispensável, tá? Eu confesso que eu já li, já esqueci quase tudo, tem que ler de novo, né? Mas hoje tem ferramentas que ajudam, eu já falei isso aí, né? Tem aqueles aplicativos lá, você pode baixar em PDF e o aplicativo lê para você, ó. Vai no ônibus, coloca lá, tem mais de não sei quantas páginas, coloca no ouvido, 1 hora você termina, né? Vai ouvir no ônibus, vai ouvir no trem, vai dormir, dorme escutando Flávio Josefo, 1 hora você termina, tá? Porque Flávio Josefo, tá? Ele vai falar sobre todas as cidades do Antigo Testamento, por isso eu estou falando. Os lugares que Israel passou, tá? Ele vai falar sobre muito assunto. Então esse mapa aqui, ó, retrata comentários de Flávio Josefo, tá? E importante, tá? Porque quando nós lemos lá o Gênesis, os rios que sobem, né? Eram 4, tá? Porém, só 2 desses rios ficaram aí, ó, que nós conhecemos uma região chamada Mesopotâmia, justo por causa desses 2 rios, Tigre e Eufrates, tá? O nome Mesopotâmia, né? Vocês lembram que significa entre rios, tá? E é justo nessa região geográfica aí, ó, que nós vamos ver nascer toda a história de Israel, tá? Porque o povo de Deus, né? Ele teve pelo menos em cultura, em povo e fala, 3 períodos, tá? É dividido em 3 classes, tá? Nós temos os hebreus, tá? Por isso, Flávio Josefo escreve o seu livro, História aos Hebreus, Flávio Josefo, né, Antiguidades Judaicas. Por isso que no Novo Testamento nós temos uma carta que deveria ser escrita, eu até fiz o comentário, porque no Novo Testamento não tem mais hebreus. No Novo Testamento tem os judeus. Jesus veio para os seus, e os seus o rejeitaram, né, não o receberam, tá? Eram os judeus, né? Havia 3 classes importantes lá, os judeus, os gregos, e os prosélitos, né? Lembra? Quem lembra o que é prosélito? Quem lembra o que é isso aí? Qualquer pessoa que havia se convertido, né, ao judaísmo, tá? Então é importante nós lembrarmos. Então, assim, no Novo Testamento, quando o escritor escreve, ele deveria escrever aos judeus, porque é a nova aliança. Mas ele escreve aos hebreus, fazendo lembrar o Deus dos patriarcas lá na época de Abraão. Justo fazendo referência que o mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus que operou lá. É por isso que ele começa dizendo assim, ó, antigamente, havendo Deus falado através dos profetas, aí ele termina dizendo, nos últimos dias falou pelo Filho, lembrando o período de Abraão, tá? Então é importante aí nós lembrarmos isso aí, tá? E aí dos rios que ficam, tá? Fica o Tigre e o Eufrates, que vão fazer parte aí praticamente de boa parte da história de Israel, tá? E é nesse contexto aí que nós vamos ter alguns povos, ó, Mizraim, tá? Em algumas versões bíblicas, tá? Eu não lembro, acho que King James, algumas versões, não todas, porque tem 5 versões da King James na língua portuguesa, tá? Mas algumas versões, nos textos que estão escritos Egito, tá? Não está Egito, está Mizraim, tá? Mizraim, ó, você pode colocar aí no mapa, ó. É Egito, tá? Ó, vou colocar aqui embaixo, aqui, ó. Egito. Vamos ver se dá, né? Tá, ó. Egito. Aí aqui é o Rio Nilo. Vou colocar mais para baixo para não misturar. Ó. Nilo, tá? Um braço do rio. Então, Mizraim é o Egito, tá? Bom vocês saberem. Então, quando um judeu fala, ele não fala Egito, ele fala Mizraim, tá? E aí, pensando no que eu falei aqui, ó, sobre o ano 4000, tá? É interessante, tá? Porque a história secular, tá? Diz, hoje subentende que a vida, o berço da humanidade, seria justamente na Mesopotâmia, tá? Não sei se vocês lembram isso, aí eu nem lembro quando, 8ª série, primeiro colegial, tá? Vai falar sobre o berço da civilização. Nós temos essa região de Mesopotâmia, tá? E o jardim que Deus plantou no Éden
era algum lugar nessa região aqui, ó, tá? Tinha dois rios que, dentro da história, eles acabam desaparecendo, tá? Porque nós temos que lembrar do momento pré-diluviano e pós-diluviano, tá? Inclusive, quando a gente fala assim, ó, pré-diluviano, qualquer coisa antes do dilúvio, tá? O momento da criação que vai até o Gênesis 6, capítulo 7 de Gênesis, nós vamos lembrar de algo chamado Pangeia, né? Quem lembra disso aí? O irmão lembrou de cozinha agora, né? Falou Pangeia, ele misturou panqueca, por aí vai, tá? Pangeia, né? Alguns chamam de Lemúria, né? Isso aí era, sei lá, segundo, terceiro colegial, também não lembro, tá? Era quando o globo da Terra, a Terra era um solo só. Nós não tínhamos os continentes, tá? Era apenas um continente, Lemúria ou Pangeia, tá? Pode falar. Momento pré-diluviano, né? Ainda no pré-diluviano. Quando Caim, a Bíblia diz que eles foram expulsos ali do jardim, né? Adão e Eva e tal, a família. A Bíblia diz que Caim. Chega na terra de Nod. Essa terra de Nod seria uma cidade ou era um homem? Porque aqui fala que ficava no Oriente do Éden. Já existia cidades depois do Éden? Isso aí vai dar muito comentário, até porque, né? Se Abel, né, e Caim foram os primeiros filhos de Adão e Eva, né, com quem, né, eles casaram depois, tá? Ainda antes deles alcançarem outra filha, tá? Aí vem as teorias, tá, da questão da Lilith e tal, mas isso aí a gente vai ver, vamos estudar isso aí também. Fica tranquilo para não perder a linha, tá? Porque, por exemplo, se não existia mulher, com quem casou, né? Aí nós vamos entender a cronologia do texto, tá? Nós falamos na aula passada a questão da repetição do texto. Ó. Por exemplo, quando você lê Gênesis 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nos 17 até o 26, na verdade, Deus vai explicar como foi. Primeiro diz, ó, criou Deus os céus e a terra, aí ele começa a explicar em 26 versículos como foi essa criação. Ele fala, ó, criou os céus e a terra, e ele explica em 26 versículos como foi. Quando você lê Deus falando sobre a criação do homem, Gênesis 1, 26, ele fala, só explica como foi a criação do homem depois de falar vários assuntos lá no Gênesis 2, 7. Então, olha o que ele pula para falar. Então, assim, nós temos algo chamado repetição. E aí você tem que entender que no Antigo Testamento existe assim, ó, por exemplo, entre o versículo 1 e o versículo 2, existe não tem como contabilizar os anos. O período que o homem está dentro do jardim no Éden, também não conseguimos contar. Por quê? Porque vocês lembram na matéria antropologia que quando Deus cria o homem, não tinha pecado, período de inocência. Então o homem não morria, tá? Mas ele não era eterno. Ele foi criado por Deus, era um ser perfeito criado por Deus, não havia pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não tinha pecado, o homem não morria. Isso quer dizer que ele era imortal, ele não era eterno, tá? Então, assim, na imortalidade, o período do Éden, nós não sabemos quanto tempo o homem residiu lá, tá? Após o homem ser expulso, tá? É que agora, né, eles vão coabitar, biblicamente entendemos isso, e aí eles vão alcançar os seus filhos, Abel e Caim. Caim mata Abel, e agora você tem que entender isso. Entre um versículo e outro, tá? Existe um período de tempo. Mesmo quando você olha para o período de tempo, você tem que entender que Deus ele fala uma coisa e tem a repetição explicando depois. Então, assim, você vai ver texto, você tem que entender que no período que Caim faz tudo que ele faz, Adão e Eva já coabitaram. E aí Deus, só lá na frente, que vai começar a falar nomes de mulheres. É quando ele vai falar sobre a geração, filha, filho, filha, que vai ser explicado o nome das mulheres. Tá? Mesmo assim, nós vamos entrar nessa questão aí, porque na próxima aula eu vou colocar aqui o nome de cada personagem para entender o que eram os 4.000 anos. Então, assim, nós vamos falar sobre Lilith, tá? Que não chega nem a entrar mais por causa dessas perguntas. Quem foi Nod, tá? Lembrando aqui, ó, que os antigos nomes, tá? Dos nomes das cidades, tá? Eram o nome daquele primeiro patriarca que chegava naquele lugar.
Então, ó, terra de Nod, tá? Porque existia um homem chamado Nod, tá? E aí nós vamos ver essas histórias aí. Todas as terras aqui, ó, recebem o nome do seu primeiro pai de família ali, que era o patriarca, tá? Isso aí era uma questão cultural, mas nós vamos ver isso aí também. E aí, assim, o comentário que eu quero fazer, tocou o sinal, né? Quando é assim, é que ela quer expulsar a gente da sala. Mas o comentário é o seguinte: a história diz, tá? Secular, que em Canaã já havia vida, ano 8000, tá? Já tinha aldeias, assentamentos e assim por diante. Teologicamente, quando você vai estudar os artefatos, os achados, todos eles são posteriores ao ano 4000, tá? Então parece que alguma coisa não encaixa, tá? Parece que alguma coisa não encaixa. E aí, tá? Como se explica isso? Por exemplo, período de vida dos patriarcas, tá? Eu fico com uma questão aí no livro, tem um comentário, ó. Vou fazer o comentário do livro aí, ó. Vou achar aqui, ó. Na página 15, tá, ó. Mais ou menos aqui no meio, tem alguns parênteses com ponto, ó. Está escrito assim, ó, a partir do ponto aqui, ó. Porém, entre o relato bíblico e o relato arqueológico, é bem evidente que ficaremos com as Santas Escrituras, pois sabemos que onde a Bíblia coloca um ponto final, nós não colocamos reticências, tá? Várias teorias são feitas em